O governo federal lançou o programa Voa Brasil com passagens aéreas por R$ 200 para aposentados do INSS. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações. Uma boa noite para você, Igor. Estela, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, as companhias já disponibilizaram 3 milhões de passagens aéreas para os beneficiários. Mas atenção, nessa primeira fase do programa só serão contemplados os aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Eu lembro a vocês que não há um limite de renda. Cada aposentado vai ter direito a 2 passagens por ano, o que equivale à ida e à volta da viagem que fizer. Para comprar a passagem, é necessário acessar o aplicativo gov.br, que vai averiguar se a pessoa se encaixa nas regras do programa ou não. Outro detalhe é que não há uma disponibilização, não será gasto do orçamento federal para baratear o preço das passagens aéreas. A estimativa do ministro Silvio Costa Filho é que 23 milhões de brasileiros sejam contemplados nesta primeira fase. E ele ressaltou também que o programa ainda vai ser ampliado. Vamos ouvir. A gente vai, a posterior, incluir também pensionistas, que é importante. E na segunda fase do Voa Brasil, nós estamos trabalhando desde já com o Ministério da Educação, o levantamento de todos os bancos de dados, do ProUni, do Pronatec, entre outros segmentos, para que nesses próximos meses a gente esteja com esse programa pronto também para os estudantes e a gente ir incluindo novos setores da sociedade brasileira na aviação. A lei de cotas completa hoje 33 anos. Ela determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem um percentual de vagas para pessoas com deficiência no quadro de funcionários. Em São Paulo, um mutirão foi organizado para facilitar as contratações desse público. Tem gente que chega cedo. É o mutirão do emprego especialmente organizado para pessoas com deficiência. A contratação das pessoas com deficiência não é uma opção que a empresa possa ter um ato de benemerência ou mesmo de caridade. Estamos falando de obrigação legal. O mutirão acontece nesse espaço aqui na Praça das Artes, bem no centro de São Paulo. São 40 empresas que oferecem 620 vagas para pessoas com deficiência. O Heriberto está com esperança de conseguir um emprego. Eu preciso muito trabalhar porque eu tenho filhos, tenho família. Preciso arrumar um cantinho para mim, a me estabelecer financeiramente. A lei de cotas estabelece uma taxa mínima de pessoas com deficiência no quadro de funcionários de cada empresa. Para empresas com 100 a 200 funcionários, 2% das vagas devem ser para pessoas com deficiência. De 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000, 4%. Para mais de 1.000, 5%. A Universidade Mackenzie contrata mais pessoas com deficiência do que o exigido pela lei. Além de cumprir a lei de cotas, a gente também dá oportunidade, né, para a pessoa com deficiência se desenvolver aqui dentro do Mackenzie, construir uma carreira, ter aí um desenvolvimento profissional, se capacitar e ter uma condição digna de trabalho. Foi assim que a Lívia terminou a faculdade e virou funcionária. Depois que eu entrei aqui, eu percebi que tem muita acessibilidade para mim. Por exemplo, enquanto que eu estou trabalhando, tem gente que quer falar comigo. Ele não precisa gritar ou me empurrar. Ele chama e sabe que eu estou deficiente auditiva. Explica a hora para mim, para fazer leitura labial. Segundo o Ministério do Trabalho, São Paulo tem cerca de 180 mil pessoas com deficiência contratadas dentro da lei de cotas. O potencial é mais que o dobro, 400 mil vagas. Se nós olharmos, por exemplo, o censo do IBGE, a gente vai ver que no país inteiro, no estado de São Paulo inclusive, nós temos muito mais gente com deficiência, com escolaridade, do que
o número de vagas previsto pela lei de cotas. Portanto, eu diria que o que dificulta são diferentes tipos de barreiras e dentre essas barreiras não tem dúvidas em dizer que a mais importante é a barreira do preconceito. Pesquisadores do Rio de Janeiro tentam identificar o impacto na vida marinha depois da descoberta de tubarões contaminados com cocaína na costa brasileira. A suspeita é que substâncias do esgoto tenham afetado os animais. 13 tubarões da espécie conhecida como bico-fino brasileiro foram coletados na orla da zona oeste do Rio e analisados entre setembro de 2021 e agosto de 2023. O que mais surpreendeu os pesquisadores é que havia mais concentração de cocaína nos músculos dos tubarões do que nos fígados, onde a droga ingerida é transformada antes de ser eliminada. Então, se encontrar no músculo, né, que é um tecido de depósito, então pode-se dizer que esse organismo está sendo exposto já há algum tempo, é uma exposição crônica, ou seja, está chegando cocaína constantemente no ambiente e ele está sendo exposto. Como a espécie não é migratória, os pesquisadores concluíram que a contaminação aconteceu mesmo na orla da Zona Oeste. A principal teoria é que ela se deu pelo despejo de esgoto no mar. Vem pelo esgoto, tratado ou não tratado, tá? Que é o mesmo tratado, não tem uma eficiência para remover tudo. E a gente tem ainda muita falta de tratamento de esgoto, então tem muito esgoto in natura chegando nos corpos hídricos. E como que chega no esgoto? Muito pelo uso, as pessoas que utilizam, né, vai ser excretado isso, né, na urina. Uma pequena porção excretada na forma de cocaína, bem pequena, e a outra, o metabólito, que foi o que a gente encontrou também, a benzoilekgonina. E a outra forma também, no caso de lugares onde tem manipulação da droga, né, para poder misturá-la a outros ingredientes, também pode ir para os rios. A descoberta gerou uma série de perguntas que agora vão se converter em novos estudos. Além da origem da contaminação, os pesquisadores querem saber como ela afeta a vida marinha e quais os impactos para os seres humanos. A preocupação não é com o contato durante o banho de mar, mas com o consumo da carne do tubarão bico-fino brasileiro, muitas vezes vendida de forma irregular. Outros estudos identificaram a contaminação por metais tóxicos. A cocaína também foi encontrada, mas em menor quantidade nas águas e em mexilhões da Baía de Santos, segundo uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, mas nunca em tubarões. É um achado pontual em 13 animais, mas que revela uma grande preocupação. Isso chama atenção para preservar essa espécie, evitar, né, de se alimentar. Existem outros pescados também que podem ser consumidos e já foram relatadas outras contaminações. Então, assim, o fato da cocaína, acho que acendeu um alerta para a biodiversidade total e a preservação do ambiente. Os ministros da Casa Civil Rui Costa e das cidades Jader Filho fizeram visita técnica para vistoriar o andamento das obras da COP30 em Belém do Pará. A obra com maior investimento para a COP30 em Belém é o Parque da Cidade, com um orçamento em torno de 980 milhões de reais. Aqui foi a primeira parada da visita técnica dos ministros, que ainda vistoriaram mais 2 obras para o evento da ONU. Serão mais de 500 mil metros quadrados de obras construídas, além de uma área paisagística de 50 hectares. Conforme o governador Helder Barbalho, o parque está com 49% das obras concluídas. Nós estamos trabalhando num turno alongado até as 11 horas da noite. São 650 profissionais que estão trabalhando aqui para que as obras possam ser entregues até agosto de 2025. O maior desafio para a realização da COP30, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o setor hoteleiro. Por isso, algumas estratégias serão usadas, como a utilização de navios de cruzeiro para acomodação de visitantes e os próprios moradores oferecerem suas casas durante o período do evento. A gente consegue ver essas obras fora o que vai acontecer já nas próximas semanas. Na sexta-feira será feita a seleção da drenagem, onde vai haver obras também aqui na região metropolitana, como obras do interior do estado, como obras de mobilidade urbana, por exemplo, como uma obra de um binário que vai ser construída em Santarém. A vistoria ocorre 2 dias depois do presidente Lula afirmar em entrevista a agências internacionais que o Brasil pode ter dificuldades em garantir a infraestrutura do evento.
E agora a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo em todo o país com o Igor Silveira. Igor, parece que vem vindo aí uma frente fria, é isso? O que você conta pra gente? Boa noite pra você. Olá, boa noite, Estela, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, uma frente fria que está em alto mar, ainda na altura do sul do país, deve deixar o tempo mais úmido para lá, no extremo sul gaúcho. Então pode escapar uma chuva fraca e isolada. No Paraná e Santa Catarina, o sol aparece e à tarde o tempo fica abafado. Agora, o sistema de alta pressão que fica aqui no centro do país, aquele bloqueio atmosférico, ele começa a perder força a partir de amanhã. Mas só na segunda-feira que uma frente fria avança e começa a derrubar as temperaturas. Mas, por enquanto, o tempo continua seco e quente. E por causa desta condição, há mais de 100 dias sem chover, a região metropolitana de Belo Horizonte registrou novos focos de incêndio, como a gente acompanha aqui na imagem. Olha, o Corpo de Bombeiros e também brigadistas voluntários passaram o dia tentando apagar essas chamas. Esse tempo seco e quente continua amanhã em todo o sudeste, porque as máximas podem chegar na casa dos 29 graus no Rio de Janeiro, 27 graus em Belo Horizonte e 28 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, as manhãs continuam geladas, mas tardes ficam quentes e abafadas. Os termômetros podem chegar aos 28 graus amanhã, 29 graus na sexta e no sábado. Agora, a chuva mesmo no litoral nordestino, como a gente acompanha aqui no mapa, por causa da brisa marítima. Na região norte, o tempo fica abafado e também deve chover em toda essa área aqui mais escura do mapa, com destaque para Roraima, onde a chuva é mais forte. Quanto às temperaturas, máximas chegando aos 34 graus em Manaus e 37 graus em Cuiabá amanhã. Boa noite para todo mundo. Estela, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. E ainda falando do tempo, viu? O mundo registrou pelo segundo dia consecutivo o dia mais quente da história. Na segunda-feira, a temperatura média global foi de 17,15 graus Celsius. O último recorde de domingo foi de 17,09 graus. O desmatamento registrado no primeiro semestre em áreas protegidas da Amazônia foi o menor dos últimos 10 anos. É o que aponta um levantamento do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Foram registrados 93 quilômetros quadrados de derrubada florestal, uma queda de 18% na comparação com os primeiros 6 meses de 2023. Em junho, os estados com maior número de unidades de conservação mais desmatadas foram Acre e Rondônia. A Polícia Federal foi chamada para apurar a suspeita de um ataque hacker no sistema eletrônico de informações do governo federal. O repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília, traz todos os detalhes desse caso para a gente. Boa noite para você, Amoroso. Boa noite, Augusto, Estela, e a todos que nos assistem. Essa invasão atingiu principalmente o Sistema Eletrônico de Informações do Governo Federal, também conhecido aí pela sigla SEI, e também algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional. Esses sistemas, eles são responsáveis pelo andamento de processos eletrônicos de pelo menos 9 ministérios e outros 2 órgãos federais. Em nota, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que os dados do governo não se perderam e que os serviços oferecidos pelo portal gov.br aos cidadãos também não foram afetados. A Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência foram acionados para poder investigar se essa instabilidade no sistema foi causada ou não por uma invasão hacker. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Amoroso. O BNDES aprovou um financiamento de R$100 milhões para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Os recursos vindos do programa BNDES emergencial serão destinados ao capital de giro para suprir as necessidades mais imediatas da concessionária, que teve a malha viária atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Eleições. Pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, à frente da disputa pela prefeitura da cidade. O atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 49% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o delegado Alexandre Ramagem, do PL, com 13%. Tarcísio Mota, do PSOL, tem 7%. Ciro Garcia, do PSTU, e Rodrigo Amorim, do União Brasil, ficaram com 3%.
Juliette Pantoja, do União Popular, e Marcelo Queiroz, do PP, aparecem em seguida com 2%. Carol Esponza, do Novo, e Dani Balbi, do PCdoB, foram a escolha de 1% dos entrevistados. Henrique Simonar, do Partido da Causa Operária, teve menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 15% e 4% se declararam indecisos. A pesquisa ouviu 1.104 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de julho na cidade do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Uma médica que, segundo a defesa, estaria grávida, foi presa hoje no interior de Goiás, horas depois de ter sequestrado uma recém-nascida dentro do Hospital das Clínicas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Câmeras registraram a chegada da sequestradora no hospital. Ela estaciona o veículo e desce usando jaleco, touca, máscara, luvas e uma mochila amarela. A mulher caminha pelos corredores e, segundo o pai da vítima, entra no quarto e se apresenta como pediatra. Vou levar ela só aqui na sala de frente aqui para dar um leite com aquele de copinho e já tô trazendo ela. Beleza. E eu mesmo assim fiquei lá na porta esperando. E ela foi, fechou uma das portas ali, ficou lá um pouco e voltou. Quando ela voltou, ela falou para mim: a enfermeira já tá trazendo a sua menina. Eu falei: não, beleza, né? Eu não vi ela com a menina ali agora. Aí ela saiu e cadê a menina? A recém-nascida estava dentro da mochila. Já do lado de fora, Cláudia Soares Alves, de 42 anos, foge. O carro usado foi flagrado em um pedágio na divisa de Minas com Goiás. No início da manhã, a recém-nascida foi encontrada em uma clínica em Itumbiara, cerca de 1h30 do local do sequestro. Cláudia, que é neurologista, foi presa em flagrante. No porta-malas do carro, os policiais encontraram um enxoval completo. A bebê foi devolvida aos pais, passou por exames e não tem sinais de maus tratos. E aí, pessoal, tá dormindo, suave, graças a Deus, pacotinho. A Universidade Federal de Uberlândia, que administra o Hospital das Clínicas, disse que iniciou uma apuração interna de todas as circunstâncias do caso e colabora com as investigações. Olha, um homem foi preso em São Paulo com um veículo equipado com uma verdadeira central do golpe. Antenas e computadores enviavam mensagens com falsos anúncios para celulares de pessoas que estavam em áreas próximas do carro. Entre as vítimas, motoristas, passageiros parados em congestionamentos e moradores de bairros nobres da capital paulista. No carro do golpe, a polícia encontrou baterias, computadores, antenas e transmissores de sinais que captavam a frequência de celulares da região por onde o veículo circulava e disparavam automaticamente mensagens de textos. A mensagem apresentava um link de uma página que simulava um banco para roubar dados das vítimas. As mensagens indicavam que haviam pontos em um suposto cartão de crédito que poderiam ser trocados por outros benefícios. E em outra etapa do golpe, os estelionatários chegavam a ligar para os donos dos celulares pedindo mais informações pessoais. De acordo com a polícia, o veículo circulava de 8 a 12 horas por dia e o motorista, Everton Nascimento de Oliveira, de 21 anos, não tinha habilitação para dirigir e foi preso em flagrante em uma abordagem de rotina na zona leste de São Paulo. Ele foi indiciado por associação criminosa, invasão de dispositivo informático, atividade clandestina de telecomunicações e corrupção de menores, já que repassava os valores para a namorada de apenas 17 anos. É um caso novo que envolve uma tecnologia nova, um sistema completamente novo. Nós, em contato com as operadoras e com a Anatel, é um sistema que não é desconhecido. Não temos esses equipamentos no Brasil. Provavelmente eles vieram de forma de contrabando, de uma origem espúria para o Brasil, esses equipamentos. E só alguém com conhecimento específico para fazer um tipo de instalação desse. Não é uma instalação comum. Para este especialista em direito digital, a melhor forma de evitar golpes é sempre desconfiar e procurar os canais oficiais dos bancos. Para se proteger, a grande orientação é que, ao receber uma comunicação, uma mensagem de texto, algum tipo de contato que se passa pelo banco ou se diz ser do banco, desconfie.
Entre em contato com a central de atendimento, use os aplicativos bancários para validar qualquer tipo de transação que você desconheça e procure sempre os canais oficiais. Durante a reunião do G20 no Rio de Janeiro, o presidente Lula participou do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No encontro foram aprovados os documentos de constituição da aliança, que é a prioridade máxima do governo brasileiro no ano em que está no comando do grupo. Enquanto houver famílias sem comida na mesa, crianças nas ruas e jovens sem esperança, não haverá paz. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador para a humanidade. Não podemos naturalizar tais disparidades. A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. Lula destacou a importância de recolocar o tema da fome no centro da agenda internacional. Mas a fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimentos mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Enquanto isso, os gastos com armamentos subiram 7% no último ano. A partir de hoje, a aliança está aberta para a adesão de países e organizações internacionais. A iniciativa tem o objetivo de apoiar a implementação de políticas públicas para a redução da fome e da pobreza no mundo até 2030, tendo como base programas sociais bem-sucedidos. A expectativa é de que a aliança seja lançada oficialmente em novembro, durante a cúpula de líderes do G20 aqui no Rio. A proposta da construção da aliança foi aprovada pelo presidente Lula no ano passado, durante a cúpula do G20 na Índia, e vem sendo trabalhada por uma força-tarefa do governo federal. A ideia é conectar os países beneficiários, candidatos a patrocinar as políticas públicas e as nações que podem contribuir com prestação de serviço técnico a partir das próprias experiências de sucesso. No Brasil, combatemos a fome por meio de um novo contrato social que coloca o ser humano no centro da ação do governo. Retomamos as políticas de valorização do salário mínimo, de erradicação do trabalho infantil e do combate às formas contemporâneas de escravidão. Temos uma sólida política de geração de postos de trabalho formais. O desemprego é o mais baixo em uma década. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. E ainda sobre esse assunto, a gente volta a falar com Kennedy Alencar, porque essa é uma iniciativa que tem sido bem recebida. A gente quer saber, então, por que essa é uma das principais propostas do Brasil que está na presidência do G20 nesse ano, Kennedy. Oi, Estela, isso é uma grande marca que o presidente Lula tem. Desde os 2 primeiros mandatos dele, esses programas sociais como o Bolsa Família, o Programa de Agricultura Familiar, a valorização do salário mínimo, ou seja, uma marca de crescimento econômico, de combater o desemprego e de combater a fome. Infelizmente, o Brasil, que havia saído do mapa da fome em 2014, há 10 anos, voltou com o que a gente viu no Brasil nos últimos anos, todo esse retrocesso que nós testemunhamos. O Brasil, na presidência do G20, anualmente, esse grupo, que reúne as 20 maiores economias do planeta, tem um país na presidência. O Brasil é o presidente nesse ano, em novembro haverá o encontro de chefes de Estado e o Lula tem 3 prioridades. A reforma da governança da ONU, ou seja, a reforma do Conselho de Segurança, um organismo mais multilateral. Tem também a questão do aquecimento global, as mudanças climáticas. O Haddad tem uma proposta que tem angariado apoio também, que é cobrar imposto dos bilionários, mas o combate à fome é uma grande marca do Lula e do Brasil. E na política, na geopolítica, Estela e Augusto, você tem o chamado hard power, que é a força das armas, dos exércitos, a bomba atômica, o poderio militar dos planetas. E você tem também o soft power. A indústria cinematográfica americana, Hollywood, é soft power. A música brasileira é soft power.
essa tecnologia de combate à pobreza que o Brasil desenvolveu durante os governos do Lula e da Dilma é uma forma de soft power. Pode aumentar a presença brasileira na África, na Ásia. Há mais de 700 milhões de pessoas passando fome no mundo. Portanto, o Lula faz essa promessa aí de erradicar novamente a fome no mandato dele e espalhar essa iniciativa brasileira. Me parece algo muito meritório e que terá apoio na reunião do G20 em novembro, que nós vamos lá cobrir. Estela e Augusto. Muito nobre, com certeza. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. Nós voltamos em 30 segundos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a inclusão da deputada Carla Zambelli, do Partido Liberal de São Paulo, no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder. Zambelli teria intermediado a viagem de uma influenciadora à Espanha para montar um dossiê que, sem provas, dizia que o narcotráfico financiava o PT, partido do presidente Lula. A blogueira entregou esse dossiê ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que usaria o documento para abrir uma investigação na Polícia Federal. A defesa da deputada não se manifestou até o momento. O Tribunal de Contas da União entendeu que não houve irregularidade na compra de móveis para o Palácio da Alvorada. Em fevereiro do ano passado, o governo do presidente Lula gastou R$ 379 mil com mobílias para a área íntima da residência oficial da Presidência da República. As compras foram feitas sem licitação e o Planalto alegou que parte da mobília tinha sumido. O Tribunal de Contas destacou que os móveis foram adquiridos em função da condição apresentada pela mobília da parte íntima do Palácio da Alvorada, sendo de caráter emergencial e devidamente justificado. E vamos então agora direto ao Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, acompanhar ao vivo o sorteio da Mais Milionária. O prêmio é de R$ 250 milhões. E o Rede TV News volta logo depois. Não sai daí. 14 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil no ano passado. A redução na insegurança alimentar severa, aquela em que a pessoa passa fome e não tem o que comer por um dia ou mais, caiu 85% no Brasil em 2023. Saiu de 17,2 milhões de brasileiros até 2022 para 2,5 milhões. A informação veio de um relatório divulgado pela ONU. Há 11 anos, a Maria da Conceição Ferreira cuida de uma creche comunitária na cidade estrutural, que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília. Dona Tatá, como prefere ser chamada, acolhe diariamente 90 crianças de famílias que vivem da reciclagem ali na região. Como depende de doações, às vezes ela tem dificuldades para manter a despensa cheia. Fica nítido, porque de manhãzinha, se não tem, criança gosta de leite de manhã. Se não tem, ele já percebe logo a situação. Não tem leite não, porque a gente tá me dando suco. Então fica bem... daqui até a gente explicar para aquela criança que está todo mundo acostumada a tomar leite, no dia que não tem, daqui até a gente explicar que não está dando suco, ou está dando o chá porque não tem leite, muitos perguntam, quero meu leite, cadê meu leite? Então fica muito difícil isso aí. Aí é a hora que o coração da gente parte, né? Com idades entre 6 meses e 12 anos, é na creche que meninos e meninas têm a principal fonte de alimentação. Algumas crianças chegam em estado grave de desnutrição. Ele chegou aqui com a situação que parecia que estava doente, mas era a fome. E a gente teve que dar de comer, fomos dando comida, e a criança foi se alertando. Aí nós descobrimos a doença do menino, não era doença, era fraqueza e fome mesmo. O Brasil conseguiu reduzir quase pela metade a população em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, aponta que quase 31 milhões de pessoas deixaram este quadro entre 2021 e 2023. Mas ainda existem 39,7 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. Alcançamos um patamar até um pouco mais baixo do que nós mesmos trabalhávamos no Ministério. É tanto que a gente falava que até 2027 era possível sair do mapa da fome. Hoje eu digo com segurança que no caminho que estamos é possível, dentro deste governo do presidente Lula, até 2026, sair do mapa da fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014 e sustentava a posição até 2018,
mas voltou em 2019. É importante lembrar que apenas comer não é o suficiente. Um alimento rico em nutrientes é essencial para uma vida saudável. Então não é só colocar calorias, não é só matar a fome, a gente também precisa de nutrição. Então é importante a gente entender que a segurança alimentar é priorizar, né, é fazer com que essas pessoas consumam, além das quantidades, uma qualidade alimentar que possa gerar benefícios para a saúde dela. Nós precisamos urgentemente, já com esses dados importantíssimos do relatório da FAO, mostrando que é possível, não é, a gente melhorar esses indicadores, mas nós não podemos permitir que nenhuma pessoa, nenhum brasileiro, brasileira, nem ninguém no mundo passe fome. Agora a gente fala de esporte, porque a 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela continua no litoral norte paulista. E é para lá que a gente vai com a Gabriela de França, que acompanha as regatas por lá, né? Capital da vela no litoral norte de São Paulo. Gabriela, como é que foi a quarta-feira por aí? Isso mesmo, Augusto. Boa noite para você, para a Estela. Boa noite para você que está ligado aqui no Rede TV News. Olha, chegamos ao terceiro dia de provas. Hoje ocorreram 3 regatas aqui no mar de Ilhabela e mais uma vez o principal obstáculo foi o pouco vento, principalmente aí para as grandes embarcações que necessitam de mais ventos para ter aí uma boa desenvoltura por aqui. Nesse momento os velejadores estão participando de uma confraternização depois de uma premiação aí da primeira regata, a regata de Alcatrazes. Bom, vocês sabem que a Semana Internacional de Vela é o maior evento náutico da América Latina, um dos principais eventos esportivos do país. É aqui que se reúnem atletas olímpicos, velejadores profissionais e muitos amadores. Só nessa edição nós temos aí mais de 100 barcos inscritos. São embarcações de todos os tipos, de todos os tamanhos, de várias partes aqui do Brasil e até mesmo da Argentina e também do Uruguai. Mas para que tudo ocorra bem, por trás disso tudo, né? Existe uma galera que cuida aí da comunicação, da logística, e que presta todo o apoio aos nossos velejadores. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem do Fernando Fontana. Um pedaço do litoral norte chamado Ilhabela, o nome já diz por quê. A linda paisagem ganha reforço na Semana de Vela. Primeira Semana de Vela é o maior evento de vela da América Latina, né? Já tem uma história grande, 51ª edição, eu já participei de mais de 20, tem uma história grande com esse evento. Durante a competição, 100 embarcações desbravam o mar e o apoio para que tudo dê certo vem de lá, ó. A sala de controle é pequena, mas contrasta com o tamanho do serviço. É o nosso dia a dia, né? Receber as embarcações, solicitar apoio, solicitar passagem, cuidar da salvaguarda da vida no mar. Quando não está observando, Cíntia está monitorando. Boa tarde, eu solicito por gentileza o WX local. Ah, e também anotando. A gente vai registrando aqui a chegada, o horário, qual é a solicitação, se é apoio, se é passagem. Conforme eles vão chamando, a gente vai anotando, passa para o pessoal de apoio, que atende eles em mar, levando até em terra para ficar totalmente seguro. Foi só falar, chegou mais um. Solicito bote para retirada desse tripulante. Ok, colheri ciente por aqui, solicitando apoio, câmbio. Pedido de apoio recebido e atendido neste outro local. Carioca Sul 90, fone, precisa de passagem para descer, desembarque. Tô caminho lá agora. Valeu, obrigado. O dia a dia nosso é esse daí, ó. Tá atracando e desatracando embarcações, entendeu? E na Semana de Vela o trabalho é triplicado. Triplica. É, ela é comparada ao final de ano. Depois de tanta comunicação entre rádios, eles são acionados, os guarda-piers. E é neste bote que eles ajudam os barcos que estão largando para a prova e os que estão voltando para a atracação. Tem alguma operação aí? Vamos agora. Positivo a caminho. É isso aí, vamos acompanhar. Quando o chamado surge, tem que acelerar para não ter chiadeira.
A maioria das reclamações são demora, né? Às vezes por causa de, tipo, queira ou não queira, não são 10 barcos, são mais de 100. Então tem aquela demorinha de uns 5 minutos a mais. Tem pessoas que são mais calmas e tem pessoas que são mais aceleradas. Ah, eu quero para agora, e é difícil. A presença do apoio é fundamental para uma chegada segura. Eles voltam pro iate e a gente dá o apoio para fazer a amarração, para desembarcar o pessoal. Quantas voltas você já deu hoje aqui? Perdi as contas, mais de 50. Dia intenso de trabalho, reconhecido por quem acabou de competir. Muito bom, eles dão todo o suporte. E eles são bem precisos mesmo. As instruções que eles dão um pouco antes da largada, pelo rádio, estão bem precisos e a gente se orienta bem com isso aí. Organizado, é muito perfeito, bom demais. Profissionais que não têm a fama de um velejador, mas são tão importantes quanto, para mostrar na Semana de Vela que o nome da ilha não é por acaso. O Rede TV News faz uma pausa e volta já. Foram divulgadas hoje as imagens das câmeras corporais dos policiais que atenderam a ocorrência em Guarulhos, na Grande São Paulo, do acidente que terminou com a morte de uma pessoa. Um carro entrou na contramão em alta velocidade e matou um motorista de aplicativo. Um segundo caso parecido em pouco tempo. Ao vivo, a repórter Valéria Luizetti traz as informações para a gente. Boa noite, Valéria. Boa noite, Augusto, Estela, e boa noite a todos que nos assistem. As imagens das câmeras corporais mostram que o motorista de aplicativo, Edinaldo Souza Mendes, de 41 anos, estava vivo dentro do carro, aguardando por atendimento. Outros trechos mostram os PMs coletando informações no local do acidente. Felipe Malheiros e Gustavo Pereira Cardoso, os dois de 21 anos, que eram motorista e passageiro do veículo que provocou a batida, não aparecem nas imagens. A dupla foi indiciada pela Polícia Civil por homicídio doloso. Para os investigadores, os dois assumiram o risco de causar o acidente porque estavam na contramão, em alta velocidade e supostamente embriagados, quando bateram de frente com o carro de Edinaldo. Em outro vídeo, já no hospital, Felipe aparece deitado na maca, sendo interrogado por um dos policiais. Vamos acompanhar. Felipe, te perguntar, você fez uso de bebida alcoólica? Só meio-dia. Entendi. Meio-dia do dia passado. Do dia passado? Isso. Você faz uso de algum entorpecente? Nada, não. Tá, beleza. Como é que tá a sua situação aí? Tô de boa. Falando pra você, machucado só, machucou os cílios, a perna tá dando um pouco, o braço também tá dolorido. Não. Fratura ou nada? Nada. Fechou. Ah, beleza. O Felipe disse aos policiais que estava na direção do carro na hora da colisão. Horas depois, ele confessou que Gustavo, que não tem CNH, era quem estava dirigindo. Por mentir, Felipe também responderá por fraude processual e por entregar veículo a pessoa não habilitada. Funcionários do bar onde eles estavam disseram em depoimento que a dupla bebeu. A comanda confirma a compra de combos com vodka. Testemunhas também contaram que os dois beberam uma garrafa de uísque antes de entrar no estabelecimento. Câmeras registram tudo. Mas, segundo a polícia, eles não apresentavam sinais de embriaguez e, como não estavam com o equipamento na viatura, os PMs não fizeram o teste do bafômetro. Estela e Augusto. Obrigado, Valéria. A Justiça do Rio de Janeiro tornou Júlia Andrade Pimenta e Suiane Brechac réis no caso do envenenamento do empresário Luiz Marcelo Ormond, que morreu em maio depois de comer um brigadeirão. A juíza, que analisou as provas, afirmou que as denunciadas pretendiam matar e ficar com os bens da vítima e que as suspeitas agiram de forma calculada e fria. Rede TV News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. Até mais.